Vamos lá então para a nossa aula de hoje, de bioestatística. Nós vamos entrar no tema medidas de posição central. Nós vamos ver as fórmulas e a aplicação desse conteúdo na prática, do nosso trabalho no dia a dia. Nós vamos usar os dois livros de estatística que estamos usando ao longo do curso. Capítulo 3 do livro da Tatiane Parente, Bioestatística, e o capítulo 6 do Estatística Fácil, do Antônio Arnaud Crespo. Esses dois livros vão servir como referência para essa aula, tá bom? Vamos começar, vamos definir alguns conceitos, o que é uma medida de posição central. A medida de posição central vai indicar como que os dados, um conjunto de dados, vão se concentrar em torno de um valor central. E este valor central vai servir de referência para todo um conjunto, todo um banco de dados. Nós vimos lá naquela matéria de distribuição de frequência que quando a gente vai fazendo a contagem dos elementos de um banco de dados, alguns dados se concentram em torno de um valor. Este valor central é o que a gente está chamando de uma medida de posição central. Muitas vezes esse valor central vai representar todo o comportamento, todo um perfil de um banco de dados. E aí nós vamos ter três principais medidas de posição central. A média, que é uma medida muito utilizada, bem prática, a mediana e a moda. Algumas dessas medidas de posição central, o cálculo é bem simples. Como o caso da moda, nós vamos ver daqui a pouco. Outras, no caso da mediana, pode ter um processo de cálculo um pouco mais elaborado, mas nada é impossível de ser resolvido, não. Mas, com certeza, a média é a medida de posição central mais utilizada, é a medida que a gente mais ouve falar sobre ela, que vai representar muito bem o conjunto de um banco de dados. Tá bom? Nós vamos começar, então, falando sobre a média aritmética, que é a medida mais utilizada para representar um banco de dados. A média aritmética é a divisão ou quociente da soma dos valores de uma variável pelo número de elementos que nós somamos. Então, olha a representação da fórmula da média aritmética. X, que eu estou colocando aqui como x barra, que é a média aritmética, vai ser o somatório dos elementos de um banco de dados, somatório de xi, os valores da variável, dividido pelo n, dividido pelo número de valores, o número de termos que nós somamos. Então, se você somou 10 valores, você vai dividir por 10. Se você somou 20 valores, você vai dividir por 20. A média é basicamente este resultado, a divisão da soma dos valores pelo número de valores. Isso é média. É um cálculo bem simples de ser feito. Nós vamos ver um exemplo sobre média aritmética. Olha esse exemplo número 1. Sabendo-se que o Palmeiras fez a seguinte quantidade de gols nas 13 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro de 2020. Calcule a média de gols do time alviverde. Então está aí, a nossa sequência de resultados do Palmeiras, ou de gols do Palmeiras, nas 13 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro de 2020. Um gol, um time que faz relativamente poucos gols por rodada. Mas qual que será a média de gols do Palmeiras? É simples calcular. Eu vou somar esses 13 valores e dividir por 13. Assim é o cálculo da média. Talvez para muitos esse cálculo é bem comum, para outros talvez seja a primeira vez que está tendo contato com esse tipo de cálculo. Então você vai somar 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 2, somando os 13 valores. São 13 valores de gols das 13 rodadas. Vai dividir por 13. Então, em média, por rodada, foram 13 rodadas, o Palmeiras faz 1,38 gols por rodada. Então, vai ser 18, que é a soma dos gols, em 13 rodadas, ele fez 18 gols, dividido por 13, 1,38. Ali deu 1,385, você pode arredondar, 1,38 gols por partida, ou por rodada. Essa é a média de gols do Palmeiras por rodada.
Viu como é simples o cálculo da média? Você soma os valores, divide pelo número de termos somados. É isso. É uma das medidas mais importantes, que ela vai representar um conjunto, vai nos dar um valor central. É claro que vai ter rodadas que o Palmeiras vai fazer mais do que 1,38 gols. Vai ter rodadas que ele pode fazer menos de 1,38 gols. Mas o 1,38 é uma referência do desempenho do time nas rodadas do Campeonato Brasileiro. E aí a gente consegue, então, chegar numa medida muito importante, que são os desvios dos valores em torno da média. O quanto que cada valor usado no cálculo da média está se distanciando da média. Porque percebe que a gente já consegue ter uma noção de variação também. Uma vez que a média é um valor central, ela vai captar valores que estão acima da média e valores que estão abaixo da média. Essa diferença de cada um dos valores em relação à média é o que eu estou chamando ali de desvios em relação à média. É a diferença de cada elemento de um conjunto dos valores e a média. Eu vou chamar de DI, desvios em relação à média, é justamente a diferença entre cada valor do banco de dados e a sua média. XI menos a média. Vamos pegar o próprio exemplo dos gols do Palmeiras para calcular esses desvios em torno da média. Olha só, tá aí o exemplo que a gente começou a fazer. Os gols do Palmeiras nas 13 primeiras rodadas do campeonato. A média é 1,385. Então, os desvios, que seria aqui o D1, seria o desvio do primeiro valor em torno da média. 1, o primeiro valor não é 1, primeiro gol, primeira rodada, 1 menos 1,385 menos 0,385. Nós vamos calcular todos os 13 desvios de cada um dos valores em relação à média que nós calculamos. Entendido? Vai fazer para o valor 2, o desvio 2, desvio 3. Vamos pegar o exemplo aqui do desvio 5. O quinto valor era 2. Está aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, seria 2, aqui no D5, menos a média, 1,385, vai dar 0,615. Então, o quinto valor se distanciou em relação à média, 0,615. Todo mundo entendeu o que a gente está fazendo? Calculando desvio de cada valor em torno da média. Quando a gente termina esse trabalho e calcula os 13 desvios, a gente consegue estabelecer a primeira propriedade da média. A primeira propriedade da média vai dizer o seguinte, que a soma dos desvios em torno da média é 0. Vocês já podem imaginar, se a média é um valor central e o banco de dados vai girar em torno dela, vai ter valores acima da média, vai ter valores abaixo da média. Na hora que a gente soma cada um dos desvios, vai dar 0, porque os desvios positivos vão ser compensados pelos desvios negativos. Essa é a primeira propriedade da média. E aí, vou mostrar para vocês justamente a aplicação da propriedade. No mesmo exemplo lá dos gols do Palmeiras. Ó. Nós temos os 13 desvios que calculamos fazendo a diferença de cada valor em torno da média. Se eu somar todos esses 13 desvios, vai dar 0. Então, mostra que o cálculo da média está certo. Os desvios em torno da média vai dar 0. Isso é importante porque lá na aula que vem, quando a gente for calcular variância, que vai ser uma medida de variação, eu não posso usar como um indicador de variância os desvios em torno da média. Porque a propriedade diz que a soma dos desvios vai dar 0. Então, lá no cálculo da variância, que a gente vai fazer semana que vem, nós temos que elevar estes desvios ao quadrado. Porque elevando ao quadrado, eu tiro o negativo e os desvios, então, não vão dar 0 mais. A soma dos desvios não vai dar 0 mais.
Nós vamos ver isso lá na frente da variância. Agora eu vou explicar a importância dessas duas matérias que a gente vai estudar. Medidas de posição central, medidas de dispersão. Imagina que o adversário do Palmeiras nas próximas rodadas esteja estudando o Palmeiras e tentando montar ou a sua defesa, a sua estratégia de jogo. O técnico adversário vai pensar o seguinte: o Palmeiras faz em média quantos gols por jogo? Ele calculou lá 1,385. Mas os resultados passados não vão garantir os resultados futuros. Claro, né? A gente não conhece o futuro. Mas a gente pode se basear nos resultados passados para ter uma certa margem de segurança quanto aos resultados futuros. Eu vou calcular uma medida de posição central de gols, 1,385 por partida. E na aula seguinte, a gente vai calcular a variação, uma margem de variação desses resultados, que talvez pode ir a 3 gols ou a 0 gols. Dentro dessa margem de variação, o técnico adversário ia montar a sua estratégia. Ó, é um time que tem jogo que pode chegar a fazer 3 gols, tem jogo que vai fazer 0 gols, mas a média é 1,385. Por isso que é importante entender aqui a questão dos desvios. Porque a estatística, ela serve para eu analisar um banco de dados do passado e tentar prever o futuro. Usar técnicas estatísticas que vão me dizer o seguinte, ó, os dados no futuro vão estar dentro dessa margem de variação. É para isso que serve a estatística. Para eu tentar acertar o que vai acontecer. Então, se eu estou falando de variação, desvios em torno da média me dá uma informação de variação. Só que se eu somar todos os desvios, vai dar 0. É uma regra. Por isso que na variância que a gente vai calcular semana que vem, eu vou elevar ao quadrado esses desvios. Porque aí eu tiro o efeito dos desvios negativos, consigo calcular uma variância. Então, eu preciso falar dessa primeira propriedade para começar a pavimentar um caminho do que nós vamos ver lá na frente. Ok? Então, a primeira propriedade, a soma dos desvios vai dar 0. A segunda propriedade diz o seguinte, que se eu somar ou subtrair uma constante de todos os valores de uma variável, ou seja, se eu somar ou subtrair uma constante de todos os valores de um banco de dados, a média, a nova média, também vai ser somada ou subtraída dessa constante. Vamos com calma que o exemplo vai esclarecer isso que eu estou falando. Mas olha a notação como que é, ó. Imagina o banco de dados YI, que vai ser a soma do XI, ou a subtração, dá na mesma, de uma constante. Eu vou pegar o banco de dados X e vou somar ou subtrair uma constante. Vai me dar o banco de dados Y. A média do Y vai ser a média do X mais a soma ou a subtração dessa mesma constante. Olha o exemplo. Imagina o conjunto X, 4, 6, 8, 10. Eu vou somar 4 mais 6 mais 8 mais 10 vai dar 28. Dividido por 4 vai dar 7. Eu vou ter uma média desse banco de dados de 7. Agora eu vou somar uma constante a esse conjunto X. Vou criar o conjunto Y. Então vai ser X mais 5. Então o conjunto Y vai ser 9 mais 11 mais 13 mais 15. Somei 5 a cada elemento do X. A média do Y vai ser 7 mais 5. Vai ser 12. Se eu somar aqui 9 mais 11 mais 13 mais 15 e dividir por 4, vai dar 12. Isso mostra a segunda propriedade da média. Eu não precisaria fazer um novo cálculo de média. Se eu somei 5 a cada um dos elementos de X,
A média de y é a média de x mais 5. Vamos ver a terceira propriedade, que segue a mesma lógica da segunda propriedade, só que agora na terceira propriedade, a gente vai tratar de multiplicação e divisão. É a mesma ideia. Se eu pegar um banco de dados e multiplicar por uma constante, a média desse banco de dados vai ser a média do banco de dados original vezes esta constante. A mesma coisa vai valer para a divisão. Se eu dividir um banco de dados por uma constante, vou gerar um novo banco de dados. A média desse novo banco de dados vai ser a média do banco de dados original dividido pela mesma constante. Então, a segunda propriedade e a terceira propriedade dizem a mesma coisa para as 4 operações matemáticas: soma, subtração, multiplicação e divisão. É a mesma lógica. Olha o exemplo. Nosso banco de dados x, 4, 6, 8 e 10. Se eu multiplicar esse banco de dados por 5, eu vou criar o banco de dados y. Tá aqui, ó, y, o que é y? É x vezes 5. Então, y vai ser 4 vezes 5, 20, 6 vezes 5, 30, 8 vezes 5, 40, 10 vezes 5, 50. Eu nem precisava calcular a média desse novo banco de dados lá pela fórmula original. É só eu pegar 7 vezes 5. 7 vezes 5 vai dar 35. A média do y é a média do x vezes 5. Vai dar 35. Se você somar 20 mais 30 mais 40 mais 50, dividir por 4, vai dar 35. Essa é a terceira propriedade. Da mesma forma que vale para multiplicação, vale para divisão também. Então, nós vimos 3 propriedades da média que facilitam muito o nosso trabalho. Sendo que a primeira é para nos ajudar a entender que os desvios positivos em torno da média se anulam com os desvios negativos em torno da média. Ok? Vamos agora falar ainda sobre média, só que em situações que os dados estão agrupados, com intervalos de classe e sem intervalos de classe. Vão ter 2 possibilidades aqui. Vamos começar a falar dos dados agrupados sem intervalo de classe. Nós vamos ter uma pequena diferença na fórmula. Está ali que o x barra é a média, é o somatório do FI vezes XI, dividido pelo somatório de FI. O FI é a frequência absoluta. Porque nos dados agrupados, lembra que eu vou colocar na mesma categoria valores em comum. E vou contar a frequência desses valores em grupos diferentes. Eles vão estar agrupados, porém não vou ter intervalo de classe. Vai ser apenas ali a frequência absoluta que eu estou contando para cada um dos valores do banco de dados. Com um exemplo, fica mais fácil a gente entender do que eu estou falando. Vamos lá, então, ver o exemplo. O exemplo 2 vai dizer o seguinte, ó. A tabela a seguir mostra a distribuição da quantidade de pesos levantados no supino reto por uma equipe de atletas. Calcule a média. Essa tabela está mostrando uma distribuição de frequência com dados agrupados, porque reparem que eu tenho 2 atletas que levantaram 50 quilos. Eu tenho 6 atletas que levantaram 80 quilos. Entenderam o que é o dado agrupado? Eu tenho ali as categorias de pesos e quantos atletas levantaram cada um desses pesos. Aqui eu não vou calcular a média da mesma forma que nos dados não agrupados. Lá nos dados não agrupados era só somar todos e dividir pelo número de termos. Aqui eu vou ter que multiplicar cada categoria de peso pela sua frequência. Então, vou ter a fórmula ali, que é o somatório de FI, que é a frequência, vezes XI, que é a variável, no caso ali, peso, dividido pelo somatório de FI. Então, eu tenho que calcular primeiro esse somatório FI vezes XI. É o que eu vou fazer aqui agora. FI vezes XI. Eu preciso do somatório lá no final. Então, vai ficar 50 vezes 2, 100.
80 vezes 6, 480, e assim sucessivamente. 100 vezes 10, 1.000, 120 vezes 12. O primeiro eu tenho que achar essa multiplicação FI vezes XI. Na hora que eu puxo o total do somatório de FI vezes XI, vai dar 3.620. Então, lá na fórmula vai ficar a média, somatório de FI vezes XI, vai dar 3.620, dividido pelo somatório de FI, 34. Aí faz a divisão, acha o valor da média. Isso aqui é uma média aritmética para dados agrupados sem intervalo de classe. Então, em média, esses atletas, esses 34 atletas, levantaram 106,47 quilos. Imagine que se esses dados não tivessem agrupados, tivessem todos escritos numa linha, ficaria 50, 50, 80 aparecendo 6 vezes, o 100 aparecendo 10 vezes. Consegue imaginar isso? Uma linha, se eu escrevesse todos esses 34 valores, aí sim, eu somaria os 34 valores, daria 3.620, dividiria por 34. Mas daria muito trabalho. Se eu consigo agrupar os dados e diminuir o tamanho dessa tabela, igual está aparecendo aí, é só multiplicar o FI vezes XI, somar no final, dividir por total da frequência absoluta. Vai dar a média certinho ali para essa situação de dados grupados sem intervalo de classe. Então, seria a segunda situação para calcular a média. Tem mais uma terceira possibilidade, que seria os dados agrupados com intervalo de classe. Então, nós temos mais uma possibilidade. Lembram que nos intervalos de classe, os valores vão entre dois extremos, né? De um limite inferior e um limite superior. Eu organizo uma tabela em várias classes, sendo que cada uma dessas classes tem limites tem um intervalo entre os extremos. E lembra que a gente calculava o ponto médio da classe? Eu tirava a média desses extremos para encontrar um valor que representaria a classe? É o que a gente vai fazer aqui nos dados agrupados com intervalos de classe. Eu vou ter a média sendo o somatório de FI vezes XI, dividido pelo somatório de FI, só que agora o meu XI aqui não é cada um dos valores de X. Esse XI aqui agora vai ser o ponto médio da classe. Então, primeiro eu vou ter que calcular o ponto médio da classe para então calcular a média. Vamos fazer um exemplo para a gente ver isso na prática? Olha só. A tabela a seguir mostra o tempo em segundos para completar um circuito de uma amostra de 50 alunos. Calcule a média desse conjunto. Então, vamos com calma analisar essa tabela. Eu tenho 50 alunos, que é o total da frequência absoluta, está aqui embaixo na tabela, frequência absoluta, o FI, são 50 alunos dessa amostra. Esses 50 alunos estão divididos em 7 classes. Isso aqui está mostrando o tempo em segundos. Então, a primeira classe vai de 41 segundos até 45,3 segundos. Neste intervalo de tempo, eu tenho 3 alunos. Estão entendendo? A segunda classe vai de 45,3, imediatamente onde termina a primeira classe, e vai até 49,6. Tem 8 alunos. E aí nós vamos seguir a tabela até chegar na sétima classe, que vai de 66,8 até 71,1, com 3 alunos. Aqui na tabela já está mostrando o XI, que é o ponto médio da classe. 43,15 é o ponto médio da primeira classe. Como que a gente vai encontrar esse 43,15? Fazendo a média dos extremos da primeira classe. Se eu somar aqui 41 mais 45,3 e dividir por 2, vai dar 43,15.
Então, 43,15 é um valor representativo, médio, dos 3 alunos da primeira classe. E assim é a mesma análise para todas as classes. Vou pegar o exemplo aqui da 4ª classe. São 15 alunos. Como os dados estão agrupados aqui nesse intervalo, eu não sei dizer o tempo desses 15 alunos. Pense comigo, poderia acontecer dos 15 alunos terem marcado 53,9. Ou poderia que os 15 alunos tenham marcado aqui 55 segundos. Repare a dificuldade. Como os dados estão agrupados, eu já não sei mais qual que é o tempo de cada um dos alunos. Então, eu tiro um valor médio. Isso é o ponto médio da classe. Eu vou supor que os 15 alunos da 4ª classe marcaram um tempo de 55,15. É o ponto médio dessa classe. E aí, para reforçar o que eu estou explicando, esse 55,15 ele é obtido a partir da média dos extremos aqui da 4ª classe. Se eu somar 53,9 mais 58,2 e dividir por 2, vai dar 55,15. Então, quando os dados estão agrupados com intervalo de classe, lá na hora de fazer a fórmula da média, o x que você vai usar é o ponto médio da classe. Vamos fazer isso aqui então. A média é o somatório de FI vezes XI dividido pelo somatório de FI. Então, na nossa coluna aqui, na nossa tabela, eu vou ter que acrescentar essa coluna do FI vezes XI. Eu vou multiplicar 3 para a primeira classe. Para a primeira classe, eu vou multiplicar 3 vezes 43,15, 129,45. Para a segunda classe, 8 vezes 47,15, 370,20. Vai fazer para todas as 7 classes. Vai jogar lá na fórmula agora os totais. Então, vai ficar 2.690,50 dividido pelo somatório de FI, que é 50. Nós pega lá na tabela. A gente pega lá na tabela os 50. Então, esses 50 alunos marcaram qual o tempo médio nesse circuito? 53,81 segundos. É a média desses 50 alunos. Teve aluno que marcou um tempo muito melhor, teve aluno que marcou um tempo pior do que a média. A média é um valor central, ok? Então, nós calculamos média para dados não agrupados, que é a mais simples, média para dados agrupados sem intervalo e média para dados agrupados com intervalo. A média é uma medida muito prática, nos dá um valor central, porém, a gente tem que ter alguns cuidados com a média. Se um banco de dados tem valores muito discrepantes, imagina ali o exemplo dos gols do Palmeiras, que ele vinha marcando ali 1 gol, 2 gols, 1 gol, 2 gols. Numa determinada rodada, ele marcou talvez 8 gols. Imagina. Na hora que você fosse calcular a média, esse valor 8, muito discrepante dos demais, puxaria a média para cima, não é verdade? Poderia nos levar a tirar uma conclusão errada de achar que o ataque do Palmeiras faz muitos gols. Quando, no comum, não é isso que acontece para esse ano. Então, quando você for calcular a média, você tem que observar se o seu banco de dados não tem valores muito discrepantes que vão distorcer o resultado da média. Esses valores discrepantes são chamados de outliers, valores que estão muito fora da normalidade de um banco de dados. Pode ser o caso de você ter que tirar e desconsiderar esse valor. Às vezes pode acontecer de quem está digitando a tabela digita errado, faz o lançamento de um dado errado no banco de dados, lança um 0 a mais, certo? Marca, coloca o ponto
do milhar no lugar errado. Você tem que ter um senso crítico de fazer essa depuração dos dados para perceber se no seu banco de dados não vai ter um valor muito fora da realidade que pode distorcer, puxar o valor da média ou para muito para mais ou para reduzir muito para menos, tá bom? Ele tem que ter esse cuidado para utilizar a média. Mas, sem dúvida, é a medida de posição central mais utilizada, mais aplicada em praticamente todas as áreas, né, da ciência. É a média. Mas nós temos mais medidas de posição central. Nós vamos ver agora a moda. Essa aqui é muito simples. Coloquei ela aqui em segundo lugar para a gente estudar, para dar uma aliviada aqui nas fórmulas. Moda é nada mais, nada menos do que o valor que mais aparece no banco de dados. É o valor que ocorre com maior frequência. É o valor que mais aparece. Por isso que chama moda. Ela seria, numa linguagem assim, para a gente entender, o valor que está na moda, o valor que mais aparece. Não é isso que a gente vê quando a gente fala sobre moda, ou em calçados, em roupas, uma tendência, não é o valor que mais aparece, não é talvez a peça ou o calçado que mais aparece. Isso é moda, é a mesma coisa que na estatística. Por que é uma medida de posição central? Porque se é o valor que mais aparece, é o valor que vai representar o banco de dados. Vai nos dar a informação central desse banco de dados. Isso é a moda. Vamos ver um exemplo. Vamos começar para dados não agrupados. Os dados estão descritos em sequência. E ainda falando lá dos gols do Palmeiras. Está ali, 13 rodadas com placares dos gols a favor do Palmeiras. Qual seria a moda nesse banco de dados? É o resultado que mais aparece. Então, a moda deste exemplo é um gol. Porque um gol apareceu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes. Então, moda é o valor que mais aparece. Aquele valor com maior frequência no banco de dados. Agora, um segundo exemplo. 3, 5, 4, 4, 4, 3, 6, 8, 3 e 7. Os valores que mais aparecem nesse banco de dados, o 3 aparece 3 vezes. E o 4 aparece 3 vezes também. Então, vai ter duas modas. 3 e 4. Então, eu digo que esse conjunto aqui ele é bimodal. Ele teve duas modas. O 3 apareceu 3 vezes e o 4 apareceu 3 vezes também. Pode acontecer também de você ter um banco de dados com várias modas. Aí seria multimodal, tá bom? Poderia acontecer isso também, tá? De você ter um banco de dados maior, que você vai ter 3, 4 valores que aparecem com a mesma frequência. Então, todos eles serão considerados a moda daquele banco de dados. Beleza? Então, ficou claro o que é a moda? É o valor que ocorre com maior frequência. Então, você vai ter que fazer essa contagem das frequências. Qual que tem maior frequência vai ser a moda. Eu estava dizendo assim, que a moda não necessariamente vai nos dar um valor central, que vai estar exatamente no meio. O que pode acontecer dos valores extremos aparecerem com maior frequência. Então, a moda não necessariamente vai estar aí no meio exato do banco de dados. Mas, se os valores que aparecem com maior frequência, na hora de calcular a média, vai ter um peso maior. Então, vai impactar a média. Então, por isso que a moda é importante a gente ter essa noção qual que é o valor que aparece com maior frequência. Esse exemplo que a gente fez aqui são para dados não agrupados. Vamos fazer para dados agrupados, com intervalo e sem intervalo. Vamos lá. Agora eu vou fazer para dados sem intervalo de classes, mas eles vão estar agrupados. A moda aqui, então, vai ser o valor da variável da classe com maior frequência. Olha o nosso exemplo do levantamento de pesos. Nós temos aqui as 5 classes, os dados estão agrupados, não tem intervalos. Vocês
fazem essa diferença bem aí, não faz? Ó? Por que não falo que não tem intervalo? Porque a primeira classe é só o peso 50. Tem 2 atletas com peso 50. Então, se a moda é o valor da variável da classe de maior frequência, quando eu vou olhar aqui a classe de maior frequência, é essa quarta classe aqui, ó. 12. 12 é a frequência do peso 120. Teve 12 atletas que levantaram 120 quilos. Então, essa aqui, eu posso chamar isso aqui de classe modal. A classe modal é a classe de maior frequência. Então, a moda é 120. É o valor da variável da classe de maior frequência. Você chegou na situação que você agrupou os dados, a moda é o valor que mais apareceu. 120 aqui apareceu 12 vezes, por isso que é a moda. Ok? Quando a gente trabalhar com a situação de dados agrupados com intervalo de classe, a moda vai ser o ponto médio da classe de maior frequência. Quando eu falo classe de maior frequência, é a classe modal. Olha o exemplo lá do circuito, dos alunos que completaram o circuito. Qual que seria aqui a classe modal? A quarta classe, ó, 15. A frequência maior aqui é da quarta classe, apareceu 15. Essa é a classe modal. Então, dados agrupados com intervalo de classe, a moda é o ponto médio da classe modal. Então, a classe modal é a quarta classe, o ponto médio é 55,15, que vai ser, então, a moda. Então, a moda deste exemplo aqui é 55,15. Isso é moda. Nós rapidamente estudamos o conceito de estatístico de moda. Você sempre vai lembrar. É o valor que mais aparece. Isto é a moda. Ok? Esse aqui é bem simples. Nós já vamos passar para o próximo, que nós vamos falar daqui a pouco aqui sobre mediana. Só para efeito de comparação, neste exemplo aqui do tempo no circuito, a média que nós calculamos foi de 53,81. E a moda aqui deu 55,15, certo? No exemplo que a gente fez do levantamento de peso, a média tinha sido 106,47. E a moda deu 120. Lembra que eu falei lá que pode haver uma diferença entre a média e a moda? É o que aconteceu nesse exemplo aqui do peso. A moda deu 120, enquanto que a média tinha dado 106. Por quê? Porque esses valores maiores aqui, de 120 e 150, tiveram um peso muito grande, uma frequência maior, né? E deu esse resultado de média. Enquanto que os valores menores aqui de 50, 80 e 100 puxaram o valor da média para baixo. Entre 50 e 100 aqui deu 18 elementos de frequência. Então puxou o valor da média para baixo. Então por isso que teve a diferença entre a moda e a média. A moda não necessariamente vai estar no meio do banco de dados. É o que eu falei também lá no começo. Nem a média necessariamente vai estar no meio do banco de dados. A média é influenciada por todos os valores do banco de dados. Mas existe sim uma medida que está exatamente no meio do banco de dados. E essa medida é a mediana. A mediana, sim, vai estar exatamente no meio. Só que, para calcular a mediana, primeiro a gente tem que organizar o rol. E aí nós vamos voltar lá na distribuição de frequência, lembrar o que é o rol. O rol é o banco de dados organizado de maneira crescente. Ou decrescente também, não faz diferença. Eu sempre costumo fazer de maneira crescente. Você organiza o banco de dados primeiro, define o rol. A mediana é o valor que está no meio do rol. Isso é a mediana. Vamos ver os nossos
exemplos, né? Vamos calcular a mediana aqui para os nossos exemplos. Está aí, para dados não agrupados. Gols do Palmeiras, esse banco de dados aqui ainda não está organizado como rol, é a sequência das 13 rodadas. Vamos organizar o rol dele aqui, colocar em maneira crescente. Então, temos lá as rodadas que o Palmeiras marcou 1 gol, as rodadas que o Palmeiras marcou 2 gols. O valor que está exatamente no meio é a mediana. Então, a mediana aqui é 1 gol. Por que são 13, né? Então, vão ter 6 valores abaixo da mediana, 6 valores acima da mediana. Quando o banco de dados tem um N ímpar, ou seja, quando o tamanho da amostra é ímpar, é muito fácil calcular a mediana. É o valor que está no meio. Não tem mistério. Estou falando de dados não agrupados, né? Só que quando o banco de dados tem um N par, na hora que você dividir, vai ter 2 metades iguais. Vai ter 2 metades com o mesmo tamanho, com o mesmo número de elementos, né? Se o total for par. Então, preste atenção. Você vai calcular a mediana entre os 2 valores centrais. Os 2 valores que estão no meio do banco de dados, você vai calcular uma média e esse resultado da média vai ser a mediana. Perceberam a diferença? Quando o banco de dados é ímpar, vai sobrar um valor ali no meio. Quando o banco de dados é par, vão sobrar 2 valores no meio. Então, você vai tirar uma média desses 2 valores. Essa média vai ser o resultado da mediana. A mediana, ela não é influenciada pelos valores extremos de um banco de dados. Não é. Então, lembra do alerta que eu fiz? Se em um banco de dados tiver valores muito discrepantes, a gente tem que ter cuidado na hora de calcular a média. Este problema não acontece com a mediana. Porque na hora que tiver valores muito discrepantes, esses valores discrepantes ou vão estar no extremo inferior ou no extremo superior do banco de dados. Lembra que eu estou falando do rol, né? Os valores começam do menor até o maior. Então, os valores extremos estariam justamente nas extremidades desse rol. E a mediana não leva em conta os valores extremos. A mediana leva em conta apenas o valor central. Então, não teríamos esse problema dos outliers, dos valores muito discrepantes, não. Não teria esse problema. Então, para dados não agrupados, ficou claro o que é mediana? É o valor que está exatamente no meio do rol. Isso é a mediana. Vamos ver agora situações para dados agrupados. E aí aqui a gente vai começar a ter uma fórmula um pouco maior, em fazer com calma para todo mundo aí acompanhar e entender o que a gente vai fazer aqui agora. Vou fazer a mediana para dados agrupados sem intervalo de classe. É o nosso exemplo do levantamento de pesos. Para isso, eu tenho que dividir o total do banco de dados por 2. Porque mediana é o valor que está no meio. Então, repare. Eu tenho aqui 34 atletas. É um número par. A mediana vai estar na metade desses 34. Vai estar entre o 17 e o 18. Vai estar entre a posição 17 e a posição 18. Ok? Eu vou primeiro, antes de achar qual que é a mediana, eu tenho que dividir o meu banco de dados por 2. Então, é o somatório das frequências dividido por 2. 34 dividido por 2 vai estar na posição 17. Né? Entre a 17 e entre a 18. Mas essa aqui é a metade. Só que como como o banco de dados está agrupado, eu tenho que calcular a frequência absoluta acumulada, que é esse F maiúsculo aqui na terceira coluna. Por que eu tenho que fazer o acumulado? Porque eu tenho que ir acumulando as frequências até chegar na posição 17.
Por isso que eu tenho que fazer essa acumulada. Então vai ser 2, a frequência acumulada da primeira classe, que é o próprio 2, que é a frequência absoluta dela. Não tem classe 0, né? A frequência acumulada da segunda classe vai ser 2 mais 6, 8. Da terceira classe, 8 mais 10, 18. Repare, eu estou somando, estou acumulando frequências. 12 mais 18 vai dar a frequência acumulada de 30 da quarta classe. 30 mais 4 vai dar 34, que é a frequência acumulada da quinta classe. Então, frequência acumulada. A mediana está na posição 17. Então, qual seria a classe mediana aqui? Né? A terceira. Porque a terceira classe vai até a posição 18. A terceira classe vai até o 18. Deixa eu tentar ser mais claro ainda. Se alguém já entendeu, tem um pouquinho de paciência. Pense comigo. A primeira classe vai até a posição 2. A primeira mais a segunda classe vai até a posição 8, numa ordem. Nós estamos falando de rol, numa ordem. A primeira classe, a segunda classe e a terceira classe vai até a posição 18. Estão entendendo? A primeira, a segunda, a terceira, a quarta classe vai até a posição 30. Deixa eu ser insistente aqui. E a quinta classe, mais a quarta, mais a terceira, mais a segunda, mais a primeira, vai até a posição 34. Que é óbvio, né? São 5 classes com um total de 34. Então, como que eu vou achar a posição 17, a 17ª posição? Somando as frequências. Então, na terceira classe, que está marcada aqui de vermelho, eu tenho ali da posição 9 até a posição 18. Esses valores da posição 9 até a posição 18 são 100. É o valor 100. Então, qual que é a mediana desse banco de dados? 100. É o valor da variável peso que está na 17ª e 18ª posição. A mediana vai estar nesse local. Vai dar 100. É assim que eu calculo a mediana para dados agrupados sem intervalo de classe. Eu divido o banco de dados no meio e localizo essa posição lá nas frequências acumuladas. Nós vimos ali que está na 17ª posição. Então, qual o valor que está na 17ª posição? É o 100. Vamos agora fazer a mediana para dados agrupados com intervalo de classe. E aqui talvez seja a fórmula mais complexa. É uma fórmula grande, nós vamos fazer com calma aqui. Mediana divide o banco de dados ao meio. Então, eu vou dividir o total da frequência absoluta por 2. A mesma coisa do anterior até aqui. Então, está ali. Somatório da frequência absoluta dividido por 2. Vamos usar o exemplo lá dos atletas fazendo o circuito. São 50 atletas. A mediana vai estar na 25ª posição. Ok? Na 25ª posição. Quando a gente usa a frequência acumulada para localizar a 25ª posição, repare que eu tenho aqui a frequência acumulada 3, 3 mais 8, 11, 11 mais 12, 23, 23 mais 15, 38. Então, a posição 25 está na quarta classe. Porque, pense, se a terceira classe vai até o 23, a quarta classe vai começar com a posição 24, 25, 26, vai até a posição 38. Então, eu identifico ali em vermelho a classe mediana. É a classe mediana. O valor da mediana vai estar nessa classe 4 aí. Porque nós calculamos ali, deu 25. Pare, ó. A terceira classe vai até o 23.
Na hora que eu começar a incluir os 15 elementos da quarta classe, vai dar a posição 24, 25, 26, 27, entendido? Então, a gente identificou ali que a quarta classe é a classe mediana. Vamos agora aplicar a fórmula para achar qual que é essa mediana. E aí, essa fórmula grande, eu até repeti a tabela aqui no canto superior, para a gente ter mais agilidade aqui, não ter que ficar voltando os slides. É a mesma tabela, tá? Os intervalos, a frequência absoluta, a frequência acumulada, e eu coloquei também aqui o ponto médio da classe. Então, nós estamos calculando mediana, dados agrupados com intervalos de classe. Então, a fórmula é, mediana vai ser igual ao L asterisco, que é o limite inferior da classe mediana, mais somatório de FI dividido por 2, menos o F maiúsculo, que é a frequência absoluta acumulada. Então, seria menos a frequência absoluta acumulada anterior. Vamos ver o que é esse F ante aqui. É a frequência acumulada da classe anterior à classe mediana. Você vai identificar a classe mediana, o F ante é a frequência acumulada da classe anterior. Vezes o H é a amplitude do intervalo de classe, que seria justamente o tamanho desse intervalo de classe, aquilo ali vai ser o H, e toda essa fórmula aí dividido por F asterisco. O F asterisco é a frequência simples da classe mediana. Eu falando assim, talvez não ficou nada claro, vamos fazer o exemplo. Uma fórmula grande, eu vou repetir a fórmula para a gente identificando cada um dos elementos. Vamos lá, ó. Mediana é o L asterisco, é o limite inferior da classe mediana. A classe mediana nós calculamos, que é a quarta classe, né? Na hora que a gente divide 50 por 2, vai dar 25. 25 está aqui na quarta classe. Então, o limite inferior da classe mediana, olha aqui o intervalo, vai de 53,9 até 58,2. O limite inferior é 53,9. Então, o L asterisco é 53,9. Então, ficaria 53,9 mais somatório de FI dividido por 2. O FI é a frequência absoluta, são 50 atletas. Então, ficaria 50 dividido por 2, menos a frequência acumulada anterior à classe mediana. Classe mediana é a classe 4. Qual que é a frequência acumulada da classe 3? Olha lá, 23, ó. Tá vendo? 23 é a frequência acumulada da classe anterior à classe mediana. Então, ficaria menos 23. Vezes a amplitude do intervalo de classe. O intervalo de classe tem dois extremos. Quando você subtrai o limite superior menos o limite inferior, vai dar a amplitude desse intervalo de classe. Então, se você... E a amplitude ali é a mesma para todos os intervalos, né? Se você pegar 45,3 menos 41, vai dar 4,3. Todos os intervalos têm a mesma amplitude, 4,3. Esse é o H. Tudo isso dividido pela frequência absoluta da classe mediana, que é o F asterisco. É a frequência absoluta da classe mediana. Então, eu vou lá na quarta classe, o FI dela, o F minúsculo, a frequência absoluta é 15, dividido por 15. Como que eu faço? Eu organizo a tabela e não precisa desesperar. É só você pegar a fórmula e identificar elemento por elemento e ir substituindo, ir buscando essa informação na tabela. Faz passo a passo. Não preocupa com o final antes de fazer as etapas.
vai identificando elemento por elemento, vai colocando na fórmula. Então, aqui você vai dar prioridade à multiplicação e às divisões, para depois fazer as subtrações e as adições, tá bom? Então, isso aqui ficaria 53,9 mais 50 dividido por 2 vai dar 25. Menos 23 vezes 4,3 dividido por 15. Repare que o 53,9 não está sendo dividido por 15. Parece talvez óbvio, mas é bom alertar para você não errar isso na hora de fazer o cálculo. Essa fração, essa divisão por 15 aqui é apenas do termo que está entre o colchete vezes a amplitude aqui. Tá bom? Então, primeiro tem que resolver essa fração dividindo por 15 para, no final, somar com 53,9. Esse parece simples, mas muitos confundem isso e dividem tudo por 15 ali. Não é. Então, aqui ficaria 53,9 mais 25 menos 23 vai dar 2, vezes 4,3 dividido por 15. 53,9 mais 8,6 dividido por 15 vai ser igual a 53,9 mais 0,57. A mediana para este exemplo 3 é 54,47 segundos. Então, esses 50 atletas fizeram seus tempos lá no circuito, com o banco de dados organizado em um hall. O valor que está no meio desse banco de dados é 54,47. É a mediana com dados agrupados com intervalos de classe. Com isso aqui eu termino a nossa aula de hoje, que a gente estudou medidas de posição central. Até a próxima aula, pessoal.